Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje quero tratar com vocês sobre um tema que vem despertando a minha atenção. Qual é o sentido de termos posições hierárquicas na igreja? É possível se estabelecer a hierarquia no governo da igreja? Seria isto salutar para a vida dos santos de Deus? Vamos então ao tema de hoje. No mundo corporativo, como na vida militar e na política, ocupar uma posição faz muita diferença e, dependendo, ela se torna objeto de muito desejo pelo fato de refletir status e poder. Posições assim são resultado de conquistas, né? E promoções. Na esfera da vida eclesiástica, a busca por posição é também uma realidade. O crescimento e o desenvolvimento natural da igreja fez com que a organização de um governo eclesiástico se tornasse necessário. O que distingue o modelo de governo exercido na igreja com o governo de outras instituições é que o governo da igreja é exercido por servos e não por senhores que se acham donos da igreja. O governo da igreja se baseia no serviço e não no poder, como ocorre em outras instâncias. Na igreja existem posições hierárquicas, sim. Estas, porém, são definidas e orientadas pelo serviço ou função, e não pelo título ou pela posição em si. A hierarquia no reino de Deus pode ser representada, inclusive, por uma pirâmide de ponta cabeça, pelo fato de não ser constituída por uma estrutura de poder, e sim de serviço. Quanto mais alta a posição, maior o seu papel na estrutura de sustentação e de serviço. Na ponta da pirâmide inversa está o Senhor Jesus que, embora sendo Deus, tornou-se servo de todos, e Ele é quem sustenta toda a pirâmide, Ele que sustenta todas as coisas, conforme Hebreus, capítulo 1, versículo de número 3. Isto significa que no reino de Deus e na igreja, funções de liderança não indicam posições de poder, mas sim de serviço. A lógica prevalecente no reino de Deus é esta: quanto mais alta a posição de liderança, mais serviço temos e mais servo nos tornamos. A posição de liderança na Igreja de Cristo está baseada num compromisso sério. Quem dentre vós quer ser o maior? Seja o vosso servo. Mateus 23, versículo 11. E se baseia também numa lei inexorável que você deve se lembrar. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Lucas 12, verso 48.
talvez movido por esta consciência e sob a inspiração do Espírito Santo, é que Tiago solenemente nos adverte: meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Tiago 3, versículo 1. As posições de liderança no reino de Deus deveriam atrair servos somente. Mas como acontece em outros setores da vida, as posições de hierarquia de governo na igreja também atraem pessoas com motivos errados. Sim, pessoas com sede de poder, porque estas enxergam estas posições como fonte, exatamente, fonte de poder, fonte de prestígio e meio para se obter ganho fácil. A Bíblia nos incentiva a oferecer nossos serviços a diversas áreas do governo da igreja, porém motivados pelo desejo de servir. Diz a Bíblia: quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. 1 Timóteo 3,11. Embora alguns comentaristas bíblicos acham que Paulo está usando de ironia, aqui eu creio que ele fala da excelência do ministério episcopal ou pastoral para o reino de Deus, para o corpo de Cristo. E não no sentido de oferecer realização pessoal, prestígio, fama, poder e ganho financeiro, como se fosse excelente para a pessoa, mas é excelente sim para o reino de Deus e para a edificação do corpo de Cristo. No reino de Deus, a maior posição de poder, sabe qual é? É justamente a de servo. Isto fica bem claro nas palavras de Jesus. Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, de 25 a 28. Eu creio que você entendeu. Posição na igreja não é uma questão de status, mas questão de serviço. Não é para quem tem sede de poder. Posição na igreja é para servos que queiram se doar inteiramente pela causa de Cristo. Assim cremos. É tempo de crescer, é tempo de